O guia avançado de precificação para o engenheiro mecânico autônomo. Aprenda a cobrar certo por seu serviço de engenheiro mecânico para faturar acima dos 15 mil reais todos os meses. Engenheiro mecânico, aqui está o seu guia completo e avançado de precificação. Para aquele engenheiro mecânico que não sabe cobrar, tá prostituindo aí a categoria, tá cobrando muito abaixo do necessário, não tá rendendo dinheiro, tá faturando, mas o dinheiro não rende. Aqui está o guia completo para você aprender a precificar o seu serviço. Então a primeira tarefa sua, engenheiro mecânico, é desenvolver o seu lado comercial, porque eu sempre falo, tá? Se você é engenheiro mecânico e pensa que você só precisa da parte técnica, é por isso que você não sabe cobrar, é por isso que você ainda não desenvolveu esse lado da precificação, o seu lado comercial. Você precisa ter o seu lado comercial muito bem trabalhado, porque 50% do serviço do engenheiro mecânico é parte técnica e 50% é parte comercial. E o que é essa parte comercial? É você entender quem é o seu cliente, aonde ele está, do que ele precisa e como você pode ajudá-lo. E entendendo isso, você vai entender como precificar o seu serviço, porque você vai entender quem é o seu cliente, até quanto ele pode pagar, qual é o valor que o seu serviço tem para esse seu cliente. Se você não entender isso, qual é o valor do seu serviço, você não sabe quanto seu cliente pode pagar. Por exemplo, como você entende isso? Se o seu cliente, por exemplo, tem uma empresa, uma metalúrgica, com 10 funcionários e vem o Ministério do Trabalho e embarga ali a empresa dele, fecha tudo, pede para que ele emita um laudo de NR12 porque teve algum acidente, enfim. Imagine quanto que ele não gasta com 10 dias parados, 20 dias parados, um mês parado. Então dá uma olhada no valor que o serviço tem, os nossos serviços têm para o dono da empresa. Então é isso que você, engenheiro mecânico, tem que calcular. E além disso, o quanto você gastou na sua faculdade de tempo, de dinheiro, o custo da oportunidade, que você poderia estar fazendo outras coisas e não, ficou estudando, ficou se desenvolvendo, se capacitando. Tudo isso você tem que levar em consideração nessa parte comercial, para você aprender a cobrar do seu cliente. Então desenvolva muito bem isso. Entenda quem é o seu avatar, quem é o seu cliente, aonde ele está, do que ele precisa e como você pode ajudar a desenvolver o melhor produto para oferecer para esse seu cliente. Segundo tópico aqui do seu guia avançado de precificação é análise de demanda. Você tem que analisar o que o cliente está te oferecendo. Qual é o serviço que o cliente está precisando e o porquê que ele está precisando. Por exemplo, nós temos muitos clientes que entram em contato aqui com a gente e falam: eu preciso de um laudo de NR12. E aí eu falo: não, tudo bem, para quantas máquinas são? E aí aos pouquinhos você vai entrando no assunto. Quantas máquinas são? Quais máquinas são? Passo o CNPJ, isso, aquilo. E aí depois eu pergunto: para que você precisa desse laudo? Porque essa é uma pergunta-chave para você entender qual que é a demanda. Porque entendendo qual que é a demanda, você pode precificar. Você não pode precificar de qualquer jeito. Então entende qual que é a demanda para você precificar. Então, é uma vistoria do Ministério do Trabalho, é uma fiscalização, é uma empresa que está solicitando para mim. Analisa o valor da máquina, quanto que custa essa máquina que ele tá. A gente usa isso muito para precificação em processos judiciais, quando a gente vai atuar como assistente técnico ou como perito judicial. Ou vamos colocar um carro, por exemplo. É um Jeep, Jeep eu já fiz vários processos como assistente técnico, Tem gente que gosta de Jeep, mas eu já tive vários problemas que eu fui como assistente técnico, como perito. Então o Jeep, por exemplo, custa, 150, 200 mil, um novo aí, um Compact, não sei exatamente quanto que custa, mas mais ou menos isso. Não sei quanto custa agora, mas mais ou menos isso. Então, sobre esse valor, você tem que colocar ali o custo seu, Então, analisar que é um bem de 200 mil reais. Sobre esse bem que você está atuando, a sua responsabilidade é sobre esse bem. Então você tem que entender para que é, quanto que custa cada uma das máquinas. Segundo item do seu guia avançado de precificação se chama benchmarking. Benchmarking de preços. Você precisa analisar com a sua concorrência. Fazer um benchmarking é analisar a sua concorrência, como que eles estão tratando a questão de preços, quanto que eles estão cobrando. Então isso, como que você consegue? Através de networking. Você consegue através de grupos de engenheiros mecânicos. Por exemplo, aqui nós temos um grupo de alunos, engenheiros mecânicos autônomos, onde a gente tem mais de 450 engenheiros mecânicos hoje. Pode ser que quando você entre tenha mais ou tenha menos, não sei. Hoje a gente tem essa quantidade. Então, ali você consegue analisar, galera, quanto que custa um laudo para tal coisa aí na sua região? Custa isso, custa aquilo. Ou de repente fazer uma análise mesmo entre a sua concorrência, Entrar em contato com eles, falar que você é engenheiro mecânico, enfim, Se colocar à disposição mesmo, Se colocar à disposição.
A gente tem muito isso na cabeça, muito engenheiro mecânico tem isso na cabeça, que os concorrentes têm que ser tratados como inimigo. E não é assim, tá? Concorrente tem que ser tratado como amigo, você tem que trazer ele para perto, vocês têm que conversar, né? Tem que dialogar, tem que trocar informações, e é assim que funciona. Dessa forma todo mundo cresce. Se você não pensa assim, coloca isso na sua cabeça, porque através do benchmark você vai ter muitos benefícios e um deles é melhorar a sua precificação. Terceiro tópico do seu guia avançado de precificação se chama valor agregado. Você tem que saber mostrar para o cliente qual que é o valor agregado do seu serviço. Então, é tudo aquilo que eu falei para você. Analisa quanto de dinheiro que o cliente poderia perder, quanto de multa que ele poderia pagar, quanto de indenização para os funcionários, quanto de tempo parado, de repente a mercadoria dele pode estragar, pode ter algum problema se ficar parado, quanto de dinheiro que ele vai perder se não vender os produtos dele para o cliente dele. Então, tudo isso você tem que analisar para poder desenvolver o seu preço, porque assim você entende qual que é o valor que o mercado entende sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Se você não entender isso, você não tem como fazer uma boa precificação. E aí você vai estar que nem vários engenheiros mecânicos aí cobrando 200, 300, 400, 500 reais num laudo, onde vai pagar o quê? Vai pagar uma conta de água, de luz, de supermercado. Não vai pagar nada, tá? Sendo que num serviço desse, muitas das vezes você poderia cobrar 2, 3, 4, 5 mil. E aí o engenheiro mecânico acaba sujeitando a cobrar 10 vezes menos do que ele poderia cobrar. Por quê? Porque ele não entende de precificação. Ele não entende a parte comercial, só entende a parte técnica. Daniel, só sei chegar lá e fazer. Não é assim que funciona. Você também tem que entender a parte comercial. E vou te falar, poucos treinamentos hoje no Brasil te ensinam a parte comercial, porque a maioria dos engenheiros são técnicos. Nós não temos engenheiros que são comerciais, que são o popular vendedores. Você precisa aprender a ser vendedor, seja direto ou seja indireto. Daniel, dá para ser um vendedor sem se expor? Dá também. Nós temos muitas formas de prospecção de clientes que são indiretas. E-mail, telefonema, ou telefonema de repente é meio a meio, mas e-mail, mensagens. Temos várias formas, nós fazemos correspondências, galera, aqui. Uma forma de prospecção de clientes que a gente tem. É muito mais aprofundado essa prospecção através de correspondência, de carta, mas a gente faz aqui, porque é indireto. Você paga ali R$1, R$2 numa carta e consegue mandar para o Brasil todo, ou para o seu estado todo, para a sua cidade toda. Existem várias formas, você só precisa se capacitar para poder ser o melhor engenheiro mecânico da parte comercial também, não só da parte técnica, mas da parte comercial. O engenheiro mecânico hoje que só entende a parte técnica não vai prosperar, não vai para frente, porque você precisa saber entender do seu produto, entender o valor agregado e saber vender ele para o seu cliente, diretamente ou indiretamente. E o quarto e último item do nosso guia avançado de precificação se chama negociação transparente, porque todo mundo gosta de transparência e o cliente ele se sente cativado quando ele tem transparência da sua parte. Então mostre para ele todos os custos que você vai ter, todos os custos que ele vai ter, prazo de pagamento, prazo de entrega, deixe tudo combinado. Faça um bom orçamento, um bom contrato, deixa tudo certinho, tudo preto no branco, tudo marcado, tudo combinado, porque o combinado não sai caro. Então a negociação sua tem que ser clara e transparente, né? Você tem que ser transparente desde a sua negociação até a entrega do seu serviço. Estabeleça para o seu cliente expectativas claras sobre o seu serviço. Mostre quais são os benefícios que o seu serviço vai trazer para ele. E assim você vai cativar o seu cliente e ele vai agir como um negociante do seu serviço. Ele vai agir como um promotor, né? E não como um detrator, né? Detrator é aquela pessoa que fala mal do outro serviço e fala mal para geralmente eles falam que fala mal para 10 pessoas, né? E o promotor, ele vai promover o seu serviço, vai fechar serviços para você. Porque muitas das vezes o comerciante, o dono de empresa, ele conhece várias outras empresas. E ele vai te promovendo para as outras empresas. Você passa a ter a indicação do seu serviço. Então, isso é muito importante para que você tenha sempre serviços, né? E aprenda a cobrar de forma certa para chegar nos 15 mil reais de faturamento todos os meses. Bom, galera, e assim você vai ser um engenheiro mecânico
requisitado, né? Ao invés do engenheiro mecânico rejeitado, que é o que a gente tem um monte no mercado, você passa a ser um engenheiro mecânico requisitado, porque você sabe cobrar, você ganha dinheiro e os clientes querem fechar contigo, porque a gente entende como uma autoridade, te vê como um valor, como se ele contrata o serviço seu, ele vai ter um benefício, vai ter uma redução de custo, vai ter uma redução ali no risco do negócio dele. Então é assim que funciona. Mais dúvidas, galera, eu deixo aqui todas as minhas redes sociais. Dúvidas também, meu Instagram, @EnGDanielLemos, só entra lá, me manda por direct a sua dúvida. Lá eu posto stories lá todos os dias, vários conteúdos também. Então, é assim que funciona. Qualquer dúvida me manda por direct, me manda aqui nas redes sociais. E não esquece também jamais de deixar curtida nesse vídeo aqui, tá? Curte esse vídeo e compartilha com outros engenheiros mecânicos que você conheça, porque quando você valoriza a nossa categoria, você automaticamente está se valorizando junto. Vai lá, nos vemos no próximo conteúdo. Forte abraço.